Vocês viram aqui a sup e a sub também. E nós temos, como eu falei para vocês, o HTML é um código, uma forma de você marcar o texto. Então, por exemplo, né, eu quero dar uma ênfase em uma determinada área aqui do texto. Né? Então, por exemplo, a XTI já construiu mais de 1000 portais corporativos. Então, eu gostaria de dar uma ênfase aqui neste texto. Então, eu poderia colocar aqui a tag EM. Né? Então, o que acontece? Apesar dele mudar o texto aqui, nele colocar meio que itálico, o que eu gostaria que vocês compreendessem é que o importante aqui é a marcação do texto. O que eu acabei de fazer aqui significa, eu estou indicando para o browser que esse trecho do texto é um trecho muito importante. Né? Agora, eu poderia dar uma ênfase ainda maior do que essa. Né? Então, por exemplo, eu poderia querer dar uma ênfase aqui em representa ou em todo o Brasil. Todo o Brasil. Poderia dar uma ênfase aqui, colocar strong. É uma ênfase mais forte ainda do que aquela. Então, essa aqui é uma ênfase mais forte ainda para o browser. Então, provavelmente aqui, ele deixou ainda mais enfático, em negrito, tudo bem. Lembrem-se, essas tags são tags de marcação. O nosso objetivo aqui não é estilizar o texto, apesar de o browser estar colocando textos aqui em negrito, itálico, né, um título maior, outro menor. A ideia é a gente falar para o browser o que representa cada parte desse conteúdo. Isso aqui representa um parágrafo, onde eu tenho uma parte enfática aqui, onde eu tenho uma ênfase maior, né, onde eu tenho um texto que eu quero que seja excluído ali para frente. Eu eventualmente posso querer colocar uma citação aqui. Então, por exemplo, beba água durante os estudos. Isso aqui parece uma citação, né, da senhora Alexandra. Então, como é que eu faço uma citação? Barra que indica uma citação. Então, poderia colocar aqui o barra que e ele vai entender, né, que beba água durante os estudos significa uma citação. E ele acabou colocando, inclusive, como representando essa citação, aqui uma aspas duplas aqui envolvendo esse texto. Cada browser pode representar isso aqui de maneira diferente. Então, se a gente abrir isso aqui no Internet Explorer, por exemplo, ele não vai representar isso desta maneira. Tá bom? Vocês querem ainda ver mais algumas tags? Né? Vou colocar aqui mais algumas e vou mostrar para vocês depois um site onde vocês podem ver muito mais tags. Então, por exemplo, quero colocar aqui profissionais um pouquinho maior do que o restante do texto. Né? E eu vou colocar aqui, por exemplo, posições um pouquinho menor do que o texto. Né? Então, temos aqui um texto um pouco maior. Vamos lá, cadê? Profissionais e posições. Então, está aqui posições um pouquinho menor e profissionais um pouquinho maior do que o texto principal aqui. Tá certo? Então, esses são alguns elementos inline. Como vocês podem ver, nós estamos marcando o texto e os elementos continuam na mesma linha. Eles não fazem quebra de linha como fazem esses elementos aqui em bloco. Tá? Nós temos ainda algumas outras tags. Eu vou mostrar uma tag aqui para vocês, por exemplo, diretamente de Brasília. Vou colocar aqui Brasília com uma tag aqui Blink, por exemplo. Acho que é assim que se escreve. Essa tag aqui já nem existe mais no HTML. Né? Mas funciona aqui. Olha aqui, ó, Blink, ele está piscando. Esse efeito aqui, né, primeiro, nós não vamos utilizar, vocês como profissionais de XHTML, não vão utilizar esse tipo de tag aqui
no seu HTML, porque ele nem é mais suportado aqui pelas normas internacionais de HTML da W3C. Tá? Vocês podem conseguir esse mesmo efeito com o CSS, que nós vamos aprender no próximo curso. Mas vamos ver aqui outra linha, por exemplo. Eu vou colocar aqui vou colocar uma linha aqui com uma outra tag, que também está depreciada, não existe mais. Correndo. Então, vou colocar aqui, ó, texto correndo. Vamos ver o efeito aqui. Então, tanto essa tag marquee como essa tag blink, elas não são mais suportadas, não devem ser utilizadas, inclusive, para a construção do seu código HTML. Nós estamos colocando aqui simplesmente a título de curiosidade. Né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Se vocês quiserem conhecer mais desses elementos HTML, vocês podem estar entrando aqui em www.w3c.org. Aqui é onde vocês vão encontrar referências da linguagem, né? As últimas referências realmente da linguagem. Né? Então, aqui dentro, vocês vão encontrar aqui todos os elementos HTML. Então, várias daquelas tags que nós vimos aqui nesse curso de hoje estão aqui explicadas para que serve, o que é suportado ainda e o que não é suportado. Então, aqui nós vamos ver as tags que já estão depreciadas, ou seja, caíram em desuso e nós devemos parar de utilizar. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, nós vamos começar a ver um pouquinho sobre cores. Até lá!